Bom, agora vamos para a proposição 2. A proposição 2 também é bastante intuitiva a sua interpretação geométrica. Olha só, o que a gente tem por hipótese? Duas retas N1 e N2 paralelas. Então, N1 é paralela a N2, certo? E o que a gente tem na tese? Na verdade, a gente tem mais uma hipótese adicional, né, que é a seguinte. Se uma reta intercepta N1, que é mais uma hipótese, então ela também intercepta N2, ou seja, existem esses pontos de interseção aqui. Então é um resultado bastante intuitivo, a gente vai utilizar a proposição 1, a proposição anterior para provar ele, certo? Então, de novo, se as retas N1 e N2 são paralelas, se uma reta interceptar N1, então ela intercepta N2, certo? Bom, então vamos fazer esse resultado. Essa demonstração também é feita por contradição, certo? A gente supõe a hipótese e nega a tese. E aí a gente desenvolve essas afirmações que a gente fez e cai numa contradição. A contradição surge do fato de negar a tese. Logo, a tese é verdadeira, beleza? Então, bora lá. Olha só, por hipótese, inicialmente, o que a gente tem são duas retas paralelas, N1 e N2. Então, por hipótese, N1 é paralela a N2, certo? Bom, agora olha só, a gente tem mais essa hipótese e a tese aqui. Se uma reta intercepta N1, então ela intercepta N2. Então, como a gente vai supor por contradição aqui? A gente vai supor que uma reta M intercepta N1, mas que não intercepta N2. A gente vai estar negando a tese para cair em contradição, certo? Então, olha só, suponhamos que uma reta M intercepta N1, certo? Então, suponhamos que uma reta M intercepta N1 e M não intercepta N2. E M não intercepta N2, certo? A suposição que a gente fez por contradição é essa aqui, ó, que ela intercepta essa, mas não intercepta a outra. E aí daqui a gente vai cair em contradição, certo? Bom, vamos olhar essa escrita, essas afirmações que a gente fez então, para cair em contradição. Só acertar aqui. Olha só. Vamos olhar para essa afirmação aqui, ó. M não intercepta N2. Falando de posições relativas. Uma reta interceptar a outra significa que elas são concorrentes. Esse é o sinônimo. Se M não intercepta N2, significa que elas não são concorrentes. Logo, o que sobra como possibilidades é elas serem coincidentes ou paralelas. Porém, não é possível que elas sejam coincidentes, porque se M fosse igual a N2, eu teria que N1 é paralelo a M, o que contraria essa interseção aqui, certo? Não é possível. Logo, como não é possível que elas sejam iguais ou coincidentes, essas retas necessariamente nessa hipótese vão ser paralelas. Então, assim, né, anulando as outras duas possibilidades, só resta a possibilidade de que M é paralela a N2. Aqui a gente está continuando a hipótese de contradição, isso é importante, certo? Agora, vamos olhar para esses dois paralelismos, olha só. O que a gente tem aqui? Que N2 é paralela a N1 e, além disso, N2 é paralela a M. Aqui a gente aplica a partir daí, vamos só escrever aqui, ó, desse modo, reescrever isso. Desse modo, o que a gente tem? Vamos olhar para essa reta N2. A reta N2 é paralela a M, certo? E, além disso, ela é paralela a N1. E, além disso, a reta N2 é paralela a N1, certo? Bom, olha só, agora a gente olha para o enunciado da proposição 1. N2 é paralela a M e N2 é paralela a N1. Então, a gente tem a mesma reta paralela às outras duas. Pela proposição 1, a gente tem como consequência que M e N1 são iguais, coincidentes ou paralelas. Foi isso que a gente provou na proposição, lembra? Então, olha só. Então, proposição anterior. Pela proposição 1, temos que essas retas aqui, ó,
M e N1 são paralelas ou coincidentes. M é paralela a N1 ou M é coincidente com N1. Isso é a proposição 1. Tá, daqui a gente já consegue a contradição. Por quê? Olha só. A gente chegou que M é paralela a N1 ou M é coincidente com N1. Porém, essas duas possibilidades contrariam exatamente o fato que a gente tem nessa posição aqui, ó, que M intercepta N1. Elas são concorrentes. Ou seja, isso ou isso, qualquer uma dessas duas possibilidades, contraria essa interseção. Ou seja, o que é, né? O que é uma contradição com esse fato aqui. Pronto, a gente caiu em contradição. De onde surgiu essa contradição? De qual hipótese? Da gente supor que M não intercepta N2. Portanto, M também intercepta N2, certo? Pronto, o que a gente provou aqui, ó, supôs que elas são paralelas, N1 e N2, desse modo, se M intercepta N1, segue que M também intercepta N2. Com isso, a gente conclui a demonstração da proposição 2. Essas proposições dessa sessão de vídeos são bastante intuitivas e todas elas são demonstradas por contradição. Então, é bom para treinar o desenvolvimento do raciocínio lógico das demonstrações por contradição. Beleza? Isso aí.